Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. E estamos hoje aqui para junto nós meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, aonde nós estaremos lendo o livro de Eclesiastes. Deixa eu colocar aqui, senão o vento vai mudar a minha folha. Livro de Eclesiastes 7, e nós vamos ler um total de 29 versículos. E como eu sempre digo, não estou aqui para pregar a palavra, mas o meu objetivo é poder estar com todos vocês para juntos nós termos conhecimento nesta palavra maravilhosa. E a gente só vai conseguir adquirir conhecimento se nós praticarmos, a leitura. E quando nós falamos da palavra do livro, este livro sagrado, que é a Bíblia, a Santa Bíblia, é claro que nós vamos aprender cada vez mais da palavra do Senhor e obter para a nossa vida o conhecimento, porque o que é o crente sem o conhecimento da palavra de Deus? O que é o cristão sem o conhecimento desta palavra maravilhosa? Então, neste momento, eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. E hoje, dia 13 de fevereiro de 2025. E nós vamos já para a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. O título traz aqui para nós as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Amém? Então vamos lá à leitura. Eclesiastes 7 e verso 1. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Verso 2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Verso 3. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Eu quero que você compreenda aí que nós estamos falando de Salomão, tá? Quem escreveu aqui é Salomão e praticamente essas leituras que nós estamos tendo aqui têm o seu significado, ok? Então vamos lá para o versículo 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração do tolo na casa da alegria. Verso 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Verso 6. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verso 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é
o longânimo do que o altivo de coração. Verso 9. Não te apresses no teu espírito, não te apresses no teu espírito a ir ter, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Verso 10. Então vamos voltar aqui ao verso 9 aqui, porque esse irate que eu falei aqui é irarte, né? Vamos novamente ao verso 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Verso 10. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Verso 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tira proveito os que veem o sol. Verso 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Verso 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Verso 14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Verso 15. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Verso 17, ou melhor, verso 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Verso 18. Porque que retenhas isso e também disso não retirareis a tua mão. Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Verso 19. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Verso 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Verso 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. Verso 22. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. Verso 23. Tudo isso inquiria com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. Verso 24.
Longe está o que foi, e profundíssimo quem o achará. Verso 25. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber e inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. Verso 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Verso 27. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Verso 28. Causa que a minha alma ainda busca, mas não achei. Um homem entre mil, achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Verso 29 e final. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Amém? Então foi aí a palavra do sábio, né? O pregador, o sábio Salomão, e mais uma vez ele colocando aqui, melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Então a gente vê que, como Jesus, antigamente, né, o texto da palavra que nós temos no Novo Testamento, a gente vai ler ali muitas parábolas de Jesus. E aqui no livro de Eclesiastes, a gente vê Salomão ele proferindo palavras sábias, porque a boa fama significa mais do que uma boa posição social. Trata-se de uma verdadeira integridade de caráter. Tal pessoa exerce mais duradoura influência no caráter do próximo. Então, se você tem uma boa fama, você vai ver que muitos vão, como diz a linguagem de hoje, né? Vão copiar, né? Vão copiar você. Né? O Adriel, quando era menor, quando ele era pequeno, ele chamava as irmãs, quando copiava ele alguma coisa, de copiona, né? Lide, você é copiona, né? Drica, você é copiona, né? Porque copiou aquilo que ele, ainda pequeno, ele fez, elas copiaram alguma coisa ali e ele dizia que elas eram copiona. Então, se nós temos boa fama, nós vamos, através da nossa boa fama, induzir pessoas a acreditar ou a copiar ou a fazer aquilo que nós fazemos. Vou te dar um exemplo agora. O falecido, saudoso presidente da Igreja Pentecostal Deus e Amor, né, o missionário Davi Miranda, que através da fé dele, através da confiança que ele tinha para com Deus, quantos que através da fé dele hoje está na presença do Senhor?
Muitas das vezes você não tinha fé para o tal milagre, a tal bênção acontecer na tua vida. Mas através do missionário, né, como ele sempre dizia, irmão, se você não tem fé, venha por causa da minha fé, né? Ele falava desse jeito, venha por causa da minha fé. E as pessoas iam e o milagre acontecia. Eu estou falando de boa fama. E através desta boa fama, através destas palavras que o missionário ele comentava, ele foi exemplo para muitas e muitas pessoas. Então, verifica aí como é que está a sua fama, né? Aí vem o verso 3 que diz, melhor é a tristeza do que o riso, né? Eu vou voltar para o 2, que o 2 diz assim, melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Será que você conseguiu entender? A casa do luto, está todo mundo ali com um semblante de ressentimento. Você pode até não conhecer o falecido, mas não tem como você ficar ali dando risada, gargalhada, não. Ali é uma seriedade na casa do luto. E aí você vai ver que na casa onde há banquete, né? Como é que é quando você reúne a sua família aí na sua casa? Como é que é quando você reúne os seus amigos aí para comer aquele churrasco na sua casa? Então, o sábio Salomão, ele falava, melhor ir à casa onde há luto do que aonde há banquete. O verso 3, melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza no rosto se faz melhor ao coração. Aí tem pessoas que vai dizer assim, mas melhor é a tristeza do que o riso? Porque se eu estou triste, eu estou angustiado, eu estou amargurado. Se eu estou com um riso no meu rosto, nos meus lábios, é um sinal que eu estou alegre, estou contente. O sábio Salomão, mais uma vez, neste capítulo 3, ele quer colocar, melhor é a tristeza do que o riso. E quando você vai entender e compreender por que melhor é a tristeza do que o riso. Você já viu quando alguém vai chamar a atenção do outro? A tristeza que bate naquele coração, ou melhor, naquele rosto, não no coração. A angústia que muitas das vezes aquele recebe aquela correção, aquela repreensão, ele fica triste. O versículo 3 vai dizer, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Mas como? Mas como assim? Naquele momento da repreensão, a tristeza chega até você. Mas lá no fundo do teu coração, ele te agradece. Por quê? É como se estivesse trazendo Salomão ali, ele fazendo aquele contraste do efeito, do benefício da tristeza. Porque vai te causar ali um sentimento por causa daquela sábia repreensão. Mas você vai ver que com as risadas inconvenientes e as piadas levianas do tolo, uma repreensão oportuna é apropriada para poder provocar uma tristeza. Mas só que no teu coração depois você vai agradecer. Amém? Se a gente fosse comentar versículo por versículo aqui,
né, a gente ia longe. O versículo 26 para nós encerrarmos. Eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Hein? Você sabe, Lília? Não. Salomão, certa feita, no versículo 26, ele falou: eu achei uma coisa mais amarga do que a morte. Mais amarga do que a morte. E aí ele vai dizer: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Compreende? Uma mulher má, uma mulher que está armando as suas redes, os seus laços, para poder te derrubar. Mas aí o texto, ainda no versículo 26, vai dizer: quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Amém? Então a gente... Cair no laço, o pecador vai adorar, né? O pecador vai adorar, mas aqui o texto vai dizer para nós: quem for bom diante de Deus escapará dela. E como que é ser bom diante de Deus? É você ser íntegro. A tua fidelidade está em dia com o Senhor nosso Pai. Amém? É o que o texto já te está dizendo, né? O Senhor escapará desta situação. Amém? Que Deus abençoe, meus irmãos, que esta palavra ela possa falar mais ao teu coração. E amanhã é sexta-feira. Amanhã é sexta-feira, nós estaremos aqui com mais uma leitura da palavra do Senhor nosso Pai. Vamos agora falar com Deus em oração. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Te agradeço por essa tarde, por este sol. Te agradeço, Senhor, pelo meu lar, pela minha família, pelo lar deste irmão, pelo lar desta irmã, por esta família que nos acompanha, Pai. Eu peço a Ti, Senhor, abra o meu entendimento para com a Tua palavra, abra o entendimento desta irmã, deste irmão, para com a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos livra cada dia, repreenda todas as dores, todas as enfermidades, coloca as Tuas mãos poderosas, Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Foi aí mais uma leitura da palavra do Senhor nosso Pai. E eu quero que você aproveite, né, esses momentos da leitura da palavra de Deus. Se por acaso você não compreendeu, volta a ler novamente e eu tenho certeza que nós vamos cada dia mais aprendermos com o Senhor. Amém? Então, que Deus abençoe a todos, né? Mostrando aqui a minha rosa do deserto, que já está com 2 botãozinhos aqui, olha, para poder abrir, sem dizer que já tenho rosa do deserto aqui aberta com cor de rosa, vermelha, branca, uma outra rosa mais grande, tem uma vermelha ali com 2 pétalas, né? Esqueci agora como é que se pronuncia, mas cuidando, zelando que ela vai florindo. Amém? Então fiquem todos na paz do Senhor, como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. E se chegar, existe um Deus para te livrar. Amém? Deus abençoe.